Olá pessoal, vamos para mais um vídeo hoje. Hoje falaremos sobre luvas. Aqui é o Francesco, fundador do grupo Calbruder Game Story. Eu sou o Leonardo, sou instrutor de espada longa alemã no Karl Bruder. Eu sou o Matheus Caligiuri e eu luto espada longa alemã e sabre inglês. Eu sou o Vitor Figueiredo, sou instrutor de sabre, também estudo Rapier e luto também espada longa, e daqui eu fui o que mais me ferrei importando equipamento. Muita verdade isso. Bom, hoje a gente vai falar então sobre as principais características que vocês têm que saber para adquirir uma luva de esgrima histórica e também mostrar as principais luvas do mercado, pelo menos as que a gente teve contato e que a gente conhece mais. Beleza? Primeira característica que a gente precisa falar é o principal da luva, eu acredito. Eu acho que vocês devem concordar, que é o trade-off entre mobilidade e proteção que a luva vai te proporcionar. Aqui a gente tem um exemplo da Spes Heavy na direita e a Spes de Duelo, que seria uma luva super leve. Cada uma vai ter uma característica diferente de proteção, mas cada uma vai limitar o quanto você pode mexer sua mão, o quão móvel vai ser e o que você vai poder fazer utilizando essa luva. Eu acredito que os extremos que a gente pode destacar aqui seria algo que o Victor praticou mais, que seria Rapier, que em Rapier, se você tentar colocar uma Lobster, uma Spes Heavy, ela nem vai entrar na guarda complexa. Então, você precisa saber o que você vai comprar e saber o que você quer praticar com ela. Na verdade, nenhum sabre ela entra, né? O sabre da Black Fence não entra, e, se eu não me engano, nenhum sabre de metal da Regain ou da própria Black Fence entra, porque a Mitten é muito grande, então ela não vai entrar na guarda do sabre. As luvas mais fechadas, tipo que você não tem separação dos dedos, eu acho que elas só vão encaixar nesse caso em espada longa, que você não tem nada complexo, ou espada de mamão, ou algo assim. Eu não sei se algum outro tipo você vai conseguir utilizar. A não ser que você tenha alguma guarda mais estendida ou um grip maior na sua espada, né? Às vezes nem espada de uma mão, né? Porque a espada de uma mão tem aquele grip meio curto, e o volume extra da luva pode atrapalhar até nisso aí, né? O Martin Fabian, ele fala que prefere as mittens que tem a união dos dedos, porque ele fala que as Five Fingers Infinity, que separam os dedos, ela deixa sua mão assim. Você não segura a espada assim. Você segura a espada assim, assim. Então, diz ele que prefere as tipo Lobster e tudo mais, que prefere ela, mas é uma questão de gosto. É uma questão de gosto, acho que eu já vi ele falando isso aí, mas é uma questão de gosto, mas é uma questão prática também. Se você for ver, dependendo da arma que você está utilizando, você não precisa mesmo dos cinco dedos. Na Idade Média eles usavam aquelas armaduras de aço, né, na proteção de mão, e ela era, frequentemente, você só tinha esse movimento combinado, você não conseguia mover os dedos separadamente, e era perfeitamente aceitável numa situação que a vida do cara dependia daquilo, né, então essa busca incessante pela luva de 5 dedos, ela precisa ser considerada. Você precisa da luva de 5 dedos para quê exatamente? Ela vai beneficiar, a sua arma que você vai usar, ela precisa da mobilidade nos 5 dedos, ou a arma que você vai treinar, ela é perfeitamente capaz de ser utilizada com uma estilo lobster, né, estilo lagosta que eles chamam, essa que está na foto aí do lado esquerdo. Então é tudo consideração que você tem que fazer também. Não é só, acho que não é só a mobilidade e proteção que fala, mas também a mobilidade, proteção e o uso que você quer fazer dela. Tanto que você falou do tipo de uso, se você pensar numa situação onde as pessoas estão usando armadura e tal, é diferente do que, por exemplo, você praticando o Lichtenauer ou o Blossfechten, que seria sem armadura.
Então, até nesse quesito, até dentro do histórico, você pode ter variantes que você tem que considerar. Bom, a gente pode ir para o próximo slide. E nesse caso a gente tem um exemplo do que a gente estava falando, que ambas as luvas são da Sparring Gloves, mas na da esquerda a gente tem a Mittens, que seria onde você tem os 4 dedos juntos, e a gente tem a Five Fingers na direita, onde você tem os dedinhos separados. Eu tenho em particular essa da direita, a Five Fingers. Você tem mobilidade a partir dessa segunda junção aqui. A partir dessa junção. Acima disso é tudo uma proteção só, né? Então não são os dedos completamente separados. É a luva que o Vitor tá mostrando, a Five Fingers, que tanto o Francesco, quanto o Victor, quanto o Luiz Doriti tem. Bom, próximo ponto. Esse outro ponto seria também o tamanho do cuff. O cuff é a proteção que ela vai te proteger, vai proteger o antebraço. E dependendo do cuff que você preferir, você vai precisar de uma proteção extra por baixo no antebraço, porque é uma região que você leva bastante golpe. Se você pega principalmente no osso, é uma região que dói bastante. Então também, novamente, da Sparring Gloves, a gente tem algumas opções, que tipo o modo Hourglass, que seria o cuff bem curtinho, tem o cuff estendido, que ela vai até basicamente o cotovelo, e tem o normal, que ela vai até a metade do braço. Em geral, esse você precisa utilizar alguma coisa por baixo, como o Victor está mostrando ali no vídeo. Também varia muito do gambezon que você usa. Tem gambezons hoje em dia que já vende com as proteções dos cuffs, que é melhor você comprar luva só Hourglass, que é só até o final da mão, sem o pulso. Mas a maioria dos gambezons não tem. E aí, se você já tem proteção de braço, muito que bem. Se não, se você não tem nem o gambezon com essa proteção, nem a proteção de braço que o Victor estava mostrando, o ideal é a Extended Cuffs, a que vai até o cotovelo. Uma coisa que tem que prestar atenção também é, dependendo do tipo de gambezão que você tem, da grossura que ele vai ser, a Extended Cuff ou a Extended Cuff não vai caber no seu gambezão direito. Não só não vai caber, mas se couber vai ficar muito apertado e vai limitar muito o movimento. Então é uma coisa a se pensar o pareamento que você vai fazer da luva com o gambezon, certo? Bom, então resumindo, os principais fatores que a gente tem que ter em consideração ao adquirir uma luva é, primeiro, mobilidade versus proteção. Segundo, separação dos dedos, se você necessita ou não, porque muitas modalidades elas não aceitam que você segure a espada no hammer grip, né, no modo martelo. O tamanho do cuff e o tamanho da luva também vai influenciar. Tem algumas luvas que elas são mais compactas e menores e algumas luvas muito grandes para proteger mais. E isso influencia se você vai conseguir, muitas vezes, se você vai conseguir enfiar a sua mão dentro da arma. Né? Se você tiver uma guarda complexa de Rapier, provavelmente uma luva grande não vai entrar. O trade-off que eu tive que pensar na proteção, em vez de pegar uma mitten ou uma roof ou alguma outra coisa mais, com uma proteção maior. Como eu treinava sabre, queria começar a Rapier e também treinava espada longa, eu precisei pegar uma luva que desse para treinar todas essas modalidades. Então eu tive que pegar a Five Fingers. Se eu treinasse apenas sabre, talvez eu pegasse outra. Se eu treinasse apenas espada longa, certamente eu pegaria uma mitten, porque a proteção é maior. Acho importante também a gente dizer logo de cara a importância para a espada longa. Na espada longa é onde acontece muito esse trade-off. Se você só luta espada longa, você vai ter que dispor ou da segurança ou da mobilidade. Nós, pelo menos aqui no Brasil, nosso grupo da Call Bruder, não encontrou uma luva ainda que dê conta dos dois. Mas no caso, se você pegar uma Lobster que a gente vai mostrar, ela tem uma baita de uma segurança, mas te limita pra caramba a mão. E uma Five Fingers vai te dar uma boa mobilidade, mas quando a gente chegar nela, a gente vai explicar até acidentes que já aconteceram.
Bom, então agora a gente vai mostrar os principais modelos que a gente tem no mercado. Acho que já pode ir pro próximo. Não vai falar da Red Dragon Starter Pack, não, pô? É no próximo. Ela tá separada? Não, acho que ela tá aí mesmo. Bom, Eu passei aqui, tá aparecendo Red Dragon e Space Heavy. tá bom. Bom, a Red Dragon, ela é a luva mais de entrada que tem. A gente tem, no grupo, a gente tem 4 pares? Ou 3 pares? 4 pares? 4 pares. E eu tenho um. Ela é uma luva adaptada de lacrosse, que também é uma possibilidade de entrada, e que ela é vendida por uma marca do Reino Unido, que é essa Red Dragon. Bom, muito cuidado com a Red Dragon, porque você tem que saber para que ela serve, primeiro. Porque essa luva da Red Dragon, ela não tem proteção nas juntas, então ela vai te proteger as falanges dos dedos, mas as juntas em si, elas não vão estar protegidas, ela não vai ter uma proteção grande quando você dobrar o dedo. Então ela é uma luva para uso leve. Você não pode fazer sparring pesado, você não pode fazer sparring competitivo com esse tipo de luva. Mas se você estiver num ambiente que você conhece as pessoas que você está lutando e sabe que você está fazendo um exercício controlado, ela é uma luva de entrada ok, na minha opinião. Muita gente não gosta e simplesmente não usa. Não sei se alguém... Muita gente usa ela como luva principal para sparring dentro do clube de sabre e rapier, porque ela dá uma mobilidade muito grande e dá a proteção suficiente que você precisa para sabre e rapier. Outro caso que eu ia falar seria, tipo, se você está usando o Rapier, você pode até usar uma luva mais pesada na mão principal e colocar uma Red Dragon na outra mão, que ela não vai levar tanto golpe, alguma coisa assim. E é importante usar a luva na mão secundária, mesmo que você esteja usando uma arma de uma mão só, porque eu já tomei porrada na mão sem luva, sem querer. E a Red Dragon, a impressão que eu tenho, ela protege bem a mão. Ela só não protege mesmo justamente os dedos. Assim, se você toma uma pancada aqui na parte de trás da mão, ela protege bem, ela segura legal, mas no dedo mesmo você sente quando ela pega. Então, se você estiver usando uma arma que já tem um tipo de proteção para os dedos, uma basket hilt ou um sabre com uma guarda um pouco mais sofisticada, a Red Dragon parece ser uma opção muito boa, assim, muito legal mesmo. Agora, para a espada longa, ela te deixa bem vulnerável. Outra questão é que eu uso a Red Dragon para sparring de longsword de metal, mas só dentro do clube, só entre nós conhecendo os oponentes. Por quê? Primeiro, mesmo ela custando 1/3 do preço das outras luvas, ela gira em torno de $90 por aí, só que direto com a Purple Armory tem promoções para clube que você pode comprar várias, que ela chega até em 70 por aí. Apesar de ela ser 1/3 do valor, a degradação da Red Dragon lutando com metal é muito rápida. Tipo, em coisa de 1 mês, 2 meses, a luva já está caindo aos pedaços. Ela é realmente para treino com sintética, ou quando você está treinando com madeira, mesmo sem ser sparring, só solo ou duo, para ter uma proteção a mais, aí ela é ideal como uma luva leve. Depois de um tempo, a Red Dragon vira uma luva de silver tape, né? Porque você vê em todo canto o pessoal enrolando a luva inteira com silver tape, porque ela começa a cair aos pedaços. As costuras começam a se desfazer e silver tape é mais fácil do que você costurar de volta. E a parte de dentro também ela degrada bastante. Mas assim, eu acho que ela depende ela não deve ser tão consistente na fabricação, porque tem gente que usa e fala que não dá manutenção. Mas no nosso caso e pela nossa experiência, ela se degrada bastante a ponto de fazer furos na parte de dentro. Isso, a parte estofada de dentro da mão, ela acaba, a não ser que você nunca lave a luva, porque ela vai criar uma camada nojenta de gosma e de sujeira que vai proteger a luva. Se você lava, com certeza aquele tecido vai inteirinho embora rapidamente. Bom, a próxima luva, que eu acho que é o outro oposto, é a Space Heavy.
que eu acredito que atualmente ela é a luva mais protetiva. Tanque de guerra. Eu não sei se alguém mais já utilizou, eu consegui usar essa luva uma vez, numa interação com outros grupos que eu tive, e, assim, a minha impressão foi melhor do que eu achava que seria. Mas mesmo Eu usei ela, uma vez e sim, a mobilidade limita bastante, mas em comparação com a que eu tenho, o desgaste que eu tive na mão e principalmente no dedo para usar foi bem menor. Quando chegar na hora dessa daqui, eu explico melhor esse desgaste que eu tive no meu dedo e não na luva. mas uma coisa que eu ia apontar mesmo ela é bem protegida mesmo, mas ela tem uma questão que é no dedão. O dedão dela é um pouco desprotegido. Tem até uma peça que você compra separada que é uma proteção, dá uma proteção melhor pro dedão. É tipo um dedal de costureiro, Isso, parece. ele parece mais um dedal, não é só essa placa aí, então ela protege melhor a lateral do dedão, que era uma coisa que os usuários reclamam bastante dessa luva aí. As Lobster que você compra agora já vem com o dedão 2.0. Ah, é? Ah, então, tá aí. Falando um pouquinho da experiência de uso minha, eu pensei que eu só conseguiria usar a luva em hammer grip, né, segurando a espada dessa forma, sem poder movimentar, mas como ela é muito grande, essa luva, então você, mesmo dentro do lobster, você consegue posicionar numa posição que eu acredito que seja mais confortável. Você consegue fechar, apesar de por fora ela parecer algo totalmente restritivo. Ela é bastante restritiva, só que ela não é tanto quanto parece. E também é a luva que vai mais te proteger. Então tem muita gente em campeonato na Europa e Estados Unidos que usa ela, porque é a que te dá menos chance de você sair com o dedo quebrado. Ela é. Você Só diria observação. que ela é pra longsword? Sim, ela é basicamente para longsword, ou então para, sei lá, arma de, sei lá, alabarda, alguma coisa assim, mas é basicamente para longsword. A observação que eu ia fazer é que compre do tamanho certo, porque a que eu usei acho que era P, e meus dedos ficavam assim na ponta, porque eu não conseguia abrir direito a mão. E bom, eu só posso falar dessa minha única experiência, né? Mas, assim, tipo, você basicamente nem sente na mão. Às vezes, quando você tá num ambiente competitivo, não competitivo, que você acusa os golpes que você levou, às vezes você nem sente que você levou a porrada na mão. De tão bem protegido que ela é. Principalmente esses golpes na parte de cima. Bom, vamos para as próximas? Aqui a gente tem as luvas da Sparring Gloves. Bom, o nome Sparring Gloves é um nome muito genérico, então ele não especifica muito, mas essa é uma marca especializada em luvas de esgrima histórica. Aqui a gente separou 3 modelos que eles têm, não são todos os modelos atuais, são os modelos um pouquinho mais antigos. Então a gente tem os 3 tipos de configuração de dedos que eles têm, né? A gente tem a Mittens, que seria a fechada, assim como a Lobster, né? Da espécie Eve. A gente tem a Ruff, que seria, a Ruff é de casco, ela separa igual Vida Longa e Próspera. Eu já utilizei uma das primeiras luvas do grupo que um aluno adquiriu foi uma dessa. Eu testei, eu não gosto dessa separação. Eu preferia muito mais que ela separasse dessa forma. Se você conseguisse juntar esses 3 dedos e deixar o indicador separado. Essa configuração eu não gosto muito. Mas assim, é questão de costume. Tem gente que fala que você acostuma rápido depois de um tempo. E a terceira configuração é a Five Fingers, que você teria a mobilidade maior dos dedos. Você tem a mobilidade, essa a gente pode falar bem, porque é a que a gente tem, você tem mobilidade assim. Mas essa é a mobilidade que você tem. Outra característica da Sparring Glove seria a junção do punho, que eu acredito que é uma das melhores junções que você tem, que ela é bastante móvel e não te atrapalha esse tipo de movimentação. Acho importante dizer
o nosso amigo Felipe Barreto, ele usa a RUF. E em campeonato ele notou a falta de proteção entre, entre os dedos, entre a junção, e disse que iria até tentar ir para Mittens, que é inteira protegida, e a que Nossa Senhora Martin Fabian usam também. Eu ia falar da Five Fingers rapidinho, que a parte interna também dá uma desgastada com o tempo. Vocês podem ver aqui que tá com um buraco aqui. Ele tem 2 luvas, mas a luva externa tá com buraco. E tem vários buraquinhos aqui de uso também nos dedos, certo? E o comentário dessa resina é que nos primeiros, 6 meses, toda vez que eu usava, independente de estar com proteção no dedo, de estar com a luva interna, meu dedo saía aberto, cortado, porque a resina dentro não tem uma camada por dentro de proteção. Então o seu dedo vai sofrer um pouco. Mesmo que você use uma luva interna de proteção, ou que você enfaixe o dedo, seu dedo vai sofrer um pouco, na verdade bastante, e estejam avisados disso, que pode ser um problema sério, dependendo de quão sensível você é para isso. Deixa eu mostrar o dedo um pouco melhor, que ele está bem destruído aqui. Esse é um problema desse tipo de construção, que é você colocar essa resina, que também é algo que não é tão bem controlável na hora de produção. Eu acredito que você pode ter uma proteção extra numa e um pouco menor na outra. Bom, isso para não dizer que é gambiarra, né? Mas parece algo bastante de gambiarra, mas que funciona. E também o que a gente notou é que a luva do Luiz, ela, depois de levar algumas pancadas no dedo, a resina de um dos dedos ela rachou. Outro problema que tem bastante na Sparring Gloves é o dedão. Eles mudaram a configuração dos dedões algumas vezes. Essa que está demonstrando na RUF seria o atual, né? Mas se você não ajustar bem, o seu dedão fica saindo da luva e às vezes você nem percebe, seu dedão está desprotegido e você nem percebeu que ele saiu. Então é algo para você prestar atenção na hora de comprar. Bom, isso acho que a gente pode falar um pouquinho mais, porque a gente conhece, pelo menos, e usa bastante a Sparring Gloves, principalmente a Five Fingers. Mais alguma nota de alguém? Deixar claro. Sim, pode falar, Vitor. Tem uma abertura aqui, ó, nos dedos, que quando você veste, eu já levei estocada aqui de Feather e de Rapier. E assim, por algum milagre, não bateu no meu dedo, não bateu aqui, que é onde bateria, e não doeu tanto, mas ficou roxo, e se tivesse sido um pouco mais forte, talvez tivesse sido uma contusão um pouco mais séria. Então, é um ponto frágil isso aqui, certo? E outra coisa é essa abertura aqui, eu já levei uma pancada aqui de sabre, e mesmo sendo sabre sintético, pegou justamente aqui. E não é uma pancada que você vai querer levar, porque dói bastante, ficou inchado e passou um tempo com uma mobilidade um pouco comprometida. Então, quando for usar, tenta puxar o máximo possível o gambezon, a proteção que você tem embaixo, para proteger essa área daqui, que é uma área que fica bem vulnerável, né, nessa luva. Acho importante dizer que a Mittens dessas 3 é a que teoricamente protege mais. Ela é a mais vendida e a mais utilizada dessas 3. E também, bom, por experiência, a gente pode recomendar de você comprar uma luvinha aquela que você compra em loja de material de construção, que custa R$5, R$6, e usar por baixo. Você tanto protege mais a luva interna de suor e ela de desgaste, consequentemente, e você evita machucar os dedos. Eu não tive problemas de machucar meus dedos por causa da resina igual o Vitor, mas eu sei, se eu não usasse a luva, eu sempre usei essa luva por baixo, eu teria esse problema. Beleza? Próximo, então.
Koni Gloves. Essa é uma luva produzida nos países nórdicos. Eu acho que ela teve a proposta de ser uma luva bastante protetiva, mas mesmo assim ter uma estética melhor. Então, toda a construção de proteção é feita por baixo dessa parte de couro. Então, ela fica uma luva mais bonita e que pode se encaixar melhor na parte histórica. Alguém de vocês já usou a Koni? Eu usei e eu não sei se era o tamanho da luva, apesar de acho que era a luva do tamanho grande, se eu não me engano, mas ela ficava muito pequena na minha mão e quando eu tinha que ficar meio que segurando a luva com os dedos, de certa forma, porque o cuff dela é muito largo e ele ficava mais ou menos aqui. Daí, quando mexia, parecia que a mão ia, sei lá, a luva ia cair um pouco, sabe? Mas fora isso, a proteção dela é muito boa. Acho que eu usei ela lutando de espada longa de aço. E eu levei pancada e não senti nada. Mas assim, e é só pra espada longa. Ela não entra em sabre, e eu acho que ela também não entra em rapier, porque o dedo dela fica muito grande. Era um ponto que eles até melhoraram da versão 1 para a versão 2, que a versão 1 ela tinha a proteção entre os dedos muito grande, você ficava com a mão muito aberta, e na versão 2 eles melhoraram. Eu testei a versão 1 dela, e você sente isso assim mesmo. Mas é uma luva bem protetiva, o problema dela é que ela é bastante cara, né, por causa da estética. Não, E com o tempo também ela degrada, era isso que eu ia falar. porque assim, a estética dela de ser bonitinha de couro não adianta se você cobrir ela inteira de silver tape depois de um tempo. Então, é algo a se considerar. A durabilidade dela, a parte externa dela é baixa para sparring de metal. Isso é notado. Bom, próxima luva então. Agora a gente vai para as luvas futuras, né? Aqui o Léo ele adquiriu a luva da Infinity Gloves, que vai chegar em algum momento, quando os correios permitirem, e o euro também. Mas ela é uma luva da Sparring Gloves também, é um novo modelo dela, e que tem inspiração na luva do Thanos, na Infinity Gloves. Léo, você pode falar um pouquinho mais dela? Eu posso falar mais ou menos o porquê que eu escolhi, né? Porque acho que ninguém aqui ainda teve contato com ela, ela é bem lançamento mesmo. A própria marca teve um certo atraso para enviar, porque fizeram algumas modificações, né? Então é uma luva que que não é muita gente que usou ela já. Eu sei que algumas pessoas usaram ela em campeonato, falaram que funcionou muito bem, mas também o cara estava fazendo propaganda para a marca, então, né, tem que sempre tomar ser um pouco cético com esse tipo de review. Mas enfim, eu escolhi ela porque ela me pareceu uma espécie de compromise entre segurança e mobilidade para 5 dedos. Ela tem uma cara de ser bem parruda, bem grandona. Ela tem essas placas grandes aí de plástico para proteger o dedo. Ela não parece ter tanto aquela vulnerabilidade de você ter só uma camada que protege a parte de cima do seu dedo e deixa os lados vulneráveis. Você vê que ela veste bem o dedo. E ela também parece ter uma construção assim, simples. Ela não parece uma coisa que exige uma manutenção muito complicada. Tudo rebitado, vai ficar no lugar e não é para sair do lugar. Alguns designs novos de 5 dedos que eles estão tentando fazer, parece ter muita peça, muita articulação, e eu imagino que se quebrar um negócio desse, dá um trabalho gigantesco para você trocar, para você fazer a peça sob medida. Essa não, ela pareceu assim, aquela intersecção legal de 3 fatores que a gente comentou, que é o fato dela ter uma boa proteção, dela ter uma mobilidade legal e dela parecer que ela é versátil no tipo de arma que você pode usar. Nos vídeos da empresa ela é usada junto com espada longa, como na foto, mas ela também foi utilizada com um sabre. Então vamos ver, né? O dia que ela chegar eu vou poder falar um pouco mais sobre ela, mas essas são as razões pelas quais eu escolhi. Vamos ver se ela consegue superar as expectativas. Supostamente dá pra usar com sabre e com rapier. E com espada de lado e tal. Supostamente, mas assim, como o Léo falou, é só no vídeo de propaganda ou no vídeo de um cara testando que o cara recebeu a luva, sabe?
Então, assim, não dá pra saber de fato, mas supostamente é pra usar com essas armas com guarda complexa. O Sr. Regenier, ele fez o vídeo dele testando em um dos campeonatos a Infinity com espada longa, sabre, e funcionou todas. O problema dela está sendo na produção e no modelo final dela. De quando o clube encomendou as luvas, que já faz mais de um ano, ela já mudou 3 vezes, ela já está na sua terceira versão. Na primeira versão ela não tinha a luva interna, essa luva preta que dá para ver na imagem interna, não existia. Depois foi implementada e essa guarda atrás do dedão também não era assim. Então agora se desenvolveu melhor, mas dizem que a manutenção das peças articuladas dela é fácil, mas que dá essa manutenção várias vezes, assim, de maneira não frequente, mas ocasional é a manutenção dela. Até agora ninguém falou muito mal dela, a maioria é elogio, só que ela é um pouco mais cara. Bom, beleza, para a próxima promessa, agora é a famosa Pro Gauntlet. A Pro Gauntlet, ela é uma luva que ela ficou em desenvolvimento muito tempo mesmo. Se você vê as imagens dos projetos iniciais, você via que ela era totalmente articulada, formada de muitas peças que elas iam providenciar, ia ter o melhor dos dois mundos de mobilidade e proteção, né? Que ela ia cobrir sua mão completamente, inclusive nas articulações, mas ela seria uma luva bem compacta e que encaixaria na sua mão bem. Com o passar do tempo e desenvolvimento no projeto, a gente chegou numa luva dessa, que ela é uma luva muito maior do que eles proporam inicialmente, e ela é uma luva muito cara para se produzir. Por ela ter essa ideia de você poder encaixar ela muito bem na mão, ela tem um problema que eu acho, que é que ela vai servir para poucas mãos, que ela não vai servir para qualquer tipo de mão. Então, quando a luva foi lançada, por exemplo, tinha um site que ele dava maneiras de você medir sua mão, aí você submetia essas medidas para o site e o site te respondia se a luva que eles têm ia servir para sua mão ou não. Por exemplo, a minha tinha 2 medidas, que é o tamanho do dedinho, que meu dedinho é um pouco curto, e acho que largura da mão, que deixariam ela inusável. Eu não poderia comprar porque ela não serviria para mim. Então tem esses probleminhas dessa luva, apesar de ser uma luva, se servir na sua mão, ela provavelmente vai proteger muito bem e ser muito boa. No meu caso, acho que só tinha uma medida, acho que... Não, 2 medidas que serviam, o resto não dá para usar. E outra coisa que tem de crítica dessa luva, que já teve, foi que, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um tecido ali, na junção dos dedos com a placa da mão, que protege as costas das mãos. E esse tecido, ele descostura muito fácil. E muito fácil. Tudo bem que você pode costurar, mas assim, você está pagando muito caro numa luva que tem uma parte que descostura o tempo todo. Então, assim, eu acho que foi uma tentativa boa, a intenção foi boa, mas o projeto final ainda precisa ser desenvolvido mais um pouco, sabe? E ela, no final das contas, ela acabou sendo... Ela é um produto muito caro e muito exclusivo no sentido de que você falou, de tamanho de mão. E aquilo é um risco que, se o negócio não der certo, ninguém vai comprar, eles vão parar de produzir, você vai ficar com um negócio que quando quebrar você não vai ter como consertar, porque eles não vão estar produzindo peça. Então, é o que vocês falaram também, né? Ela teve uma proposta inicial de ser a luva do Homem de Ferro, né? Desenvolvido pelo Tony Stark, que aí já mudou totalmente, já se tornou um negócio maior, mais menos discreto, digamos assim. Então, eu não sei o que esperar da Pro Gauntlet. Eu acho que a luva mais arriscada de você comprar no momento é ela. Outro ponto que eles mostravam nos protótipos é você
ter uma placa para cada falange e uma placa escondida por baixo na junção. Então, quando você dobrasse, você não perdia a proteção aqui, o que é algo... Assim, a ideia é muito excelente, só que você aplicar num produto comercial isso, eu torço muito para dar certo, mas eu não consigo colocar meu dinheiro nela não, porque eu acho que ela não vai ser um produto comercial viável. Bom, assim, também desenvolver essa luva do Toque. O Toque, ele já produz equipamento há bastante tempo, ele é um esgrimista histórico, ele fez já uma parceria com a Nyman Fencing, que também produz luvas, e ele tem um modelo de luva que provavelmente é o melhor modelo que tem na Nyman, mas ele partiu para produzir a própria luva. Qual que é a ideia da luva do Toque? Ele, em vez de fazer proteções super rígidas em todos os pontos, você tem uma espuma que ela, sabe, ela seria ela vai se comportar como um fluido não newtoniano. A mesma coisa de mistura de água da maisena. Quando você deixa escorrer, ela consegue fluir muito fácil, mas quando você dá uma pancada nela, ela aumenta a densidade local, ela endurece na hora, né? Então, a ideia dessa luva do Toque é utilizar uma espuma que ela tem essa mesma propriedade. Então, quando ela receber a pancada, ela endurece localmente. E você não vai sentir tanta pancada. Isso faz com que a luva seja muito leve e muito compacta. Você consegue colocar uma proteção grande numa luva pequena, né? Assim, se eu pudesse ter uma luva agora, eu acho que eu compraria essa luva, essa é a luva do futuro que eu colocaria minhas apostas. Acho que o problema dela é justamente porque ela ainda está em desenvolvimento, né? Saiu algumas coisas, mas ela ainda tá em processo de melhorar e tal. E o Toque meio que desaparece por alguns meses, depois aparece de novo com alguma novidade. Mas eu também concordo, eu acho que ela é uma luva... É a luva que eu investiria, mas não agora. Tipo, se eu tivesse o dinheiro para investir, eu esperaria um tempinho ainda para uma versão dela um pouco mais para frente para poder investir. É um conceito excelente. Se sair do papel, vai ser maravilhoso, né? A questão é esse si aí, é um si bem grande no momento. Exato. E a gente aqui, contexto Brasil, a gente não pode arriscar sabendo que o dólar nesse momento está mais de R$ 5, né? Então, às vezes é bom você esperar alguém fazer review e tal, e depois você pegar. Mas, assim, como muito dessas luvas, elas são desenvolvidas por poucas pessoas, sabe? Não é uma empresa muito grande, porque é algo de nicho, o desenvolvimento é lento mesmo, né? Bom, aqui a gente só listou os preços para vocês saberem a facada que é você comprar equipamento de esgrima histórica. As com 2 asteriscos são a que a gente tem atualmente, e as com asterisco foram as luvas que a gente já testou. Então, acho que a Red Dragon é a mais baratinha, como a gente falou, e usa limitado, mas a gente também tem a Five Fingers, que talvez seja Bom, desculpa, é que a Five Fingers ela tem, assim, talvez uma mobilidade ok em comparação com a proteção, e as outras o preço está listado. A Pro Gauntlet, ela já foi lançada, né? Vocês podem ver que o preço dela é $460, não é nenhum baixo investimento. Beleza? Mais alguma nota de alguém? Eu queria fazer algumas notas sobre experiência que a gente teve com as empresas, que eu acho muito importante. Vocês estão vendo aí os valores. E vocês podem ver que a Red Dragon é $90 e a Mittens, ou todas as SG, giram em torno de €170. Porém, Red Dragon é um pouco chato de trazer para o Brasil e taxa. A ASG, a Bárbara, que é a dona da Sperring Gloves, consegue enviar para cá
e dificilmente taxa. Então, e a cada 6 meses ela faz promoção das luvas que foram fabricadas e não foram vendidas, já falando de tamanho, sobre cores e tudo mais, e sai muito mais em conta. Então, com certeza a SG é a melhor luva para importar para o Brasil hoje em dia, qualquer uma das SGs. A Infinity Glove deles está demorando muito para ser fabricada e postada, mas Mittens, a Mittens principalmente, que é aquela mais fabrica, se você quiser uma Mittens toda preta, com certeza ela tem estoque, e se chorar, com certeza ela faz uma promoção, envia para cá, dificilmente vai taxar na alfândega. E o frete dela é baixo, que também é muito importante. A Red Dragon, o frete fica muito caro, muito caro. Esse é o preço adquirindo ela nos Estados Unidos, né? Que a gente tem a Purple Heart Armory que vende, mas ela é vendida. A loja principal é no Reino Unido. E a gente cotou uma vez para trazer algumas luvas e era assim: a gente ia pagar a gente ia comprar 4 luvas e pagar mais 4 luvas de frete. Era um absurdo o preço que eles queriam cobrar no frete. Mas também é legal. Uma nota também é que assim, a Red Dragon é uma empresa que tipo, eles não fabricam só essa luva, né? Eles são uma empresa que vende um monte de coisa e tal. Então eles não, o serviço de atendimento ao cliente deles é inexistente. Não tem promoção, não tem como você dialogar direito. É o preço que tá lá, é tabelado e foi. A Sparring Glove, você fala direto com a dona, então ela consegue, tipo, tentar baixar o preço, ela consegue mandar com frete que vai ser mais baixo, e o atendimento dela foi, quando eu comprei, foi excepcional, ela foi bastante atenciosa, e como é ela que produz, é ela que faz o atendimento ao cliente, é ela que faz tudo, então você consegue ter essa margem para negociar um pouco. O atendimento da SPES eu colocaria em segundo lugar também, porque apesar do frete ser um pouco mais caro que a Sparring Gloves, se você for tentar trazer para o Brasil, o atendimento deles também é bem bom. Só não é tão bom quanto o da Sparring Gloves. A Red Dragon, apesar dela ter essas dificuldades, ela tem kits. Ela vende kit de introdução ao rima, ou para escolas, que você compra 5 luvas, 10 luvas, luvas, capacetes e jaquetas. Mas fazendo a conta certinho, compensa esperar um pouco mais e comprar uma Sparring Gloves. E também tem a questão, se você tiver um amigo que viaja para a Europa, peça para ele, porque isso facilita bastante. Bom, acho que a gente pode encerrar por aqui. Talvez a gente faça um vídeo futuro, então, das principais lojas que vocês podem adquirir esses equipamentos. Acho que também ajudaria as pessoas que estão começando. Beleza? Até mais, então. Falou! Falou!